Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato norte-americano rolando, grandes jogadores definindo aqui, né, uma disputa que é tradicional no mundo do xadrez, reunindo grandes nomes aí do xadrez mundial. Um torneio que revelou nomes como Frank James Marshall no passado, Bobby Fischer, Ricardo Nakamura, Fabiano Caruana, né, entre muitos, Samuel Reshevsky, entre muitos outros nomes. E vamos dar uma olhada nele, no líder Hans Niemann, jogando contra o Jeffrey Chong, vamos lá. Muito bem, galera. Opa, a tela aqui ficou esquisita. Pera aí, pronto. Agora sim tá resolvido. Hans Niemann tem as peças brancas, lembrando partida pensada, e ele abre aqui com o peão do rei E4. Jeffrey Chong responde aqui com E6. Olha aí, jogadores de defesa francesa. D4, D5, cavalo C3. Então aqui o Niemann vai para a variante... É a Wiener, esse não. Acho que Wiener é quando joga bispo aqui em B4, né? Se eu não me engano o nome, por enquanto o cavalo C3 ainda não tem um nome. A partida seguiu com o cavalo em F6 e aqui então a variante clássica da defesa francesa e aqui E5 atacando o cavalo. O cavalo atacado volta para casa de D7 e aqui F4, Hans Niemann sabe que esse peão aqui vai ser atacado. O peão de D4 vai ser atacado na tentativa de enfraquecer o peão de E5. Portanto, ele já traz uma proteção para o peão central. E aqui C5, como de costume, né? Jogadores aí de francesa atacando o centro. Cavalo em F3, cavalo C6, a pressão em D4 é grande. E aqui bispo em E3, trazendo mais uma proteção para o peão central. Peão toma, cavalo toma e aqui dama em B6, imediatamente atacando o peão desprotegido lá em B2. E aqui A3 pelo Hans Niemann. Olha aí, envenenando aí o peão de B2. E o Jeffrey Chong prefere jogar aqui com bispo C5, né? Que aqui tá acontecendo o seguinte, pessoal. Vamos voltar um pouquinho, né? Aqui já tem confusão lascada, né? Primeiro, galera, não dá pra você querer dar um ataque descoberto, aqui alguma coisa atacar a dama, porque a dama simplesmente vai capturar o bispo com cheque, né? Poderia jogar um cavalo F5, por exemplo, para atacar a dama? Poderia, seria um lance aqui razoável na posição, vai pra uma confusão danada, né? Dama por B2, cavalo B5... Vai para uma confusão sem fim, uma variante como essa, né? Mas só pra gente entender como a posição já é rica, né? A gente tá falando no lance 8 aqui, e o lance A3 aqui chama para uma confusão danada, né? Danada. Então vamos ver aqui, A3 foi jogado e agora bispo C5, né? Rafa, por que ele não tomou aí em B2? Tá atacando o cavalo, tá atacando a torre também? Bom, a torre tá protegida e aqui um lance como cavalo A4 dá a vitória imediatamente para as brancas. Imediatamente, né? Porque a dama tá sem nenhuma casa, né? Então, olha que bonito, né? Que bonitas são essas posições de peão B2 envenenado, né? Esse peão aqui, em geral, é um veneno lascado, né? Tem muitas variantes na defesa siciliana com o peão de B2 envenenado e aqui na francesa também. A partida seguiu com o bispo C5, o cavalo de C lá em B5, de olho numa casa aqui de D6, caso o bispo toma, dá pra jogar um lance intermediário. Aqui a partida seguiu com o cavalo por D4, bispo por D4 recupera a peça. E aqui Roque colocando o rei em segurança e o Hans Niemann aproveita para trocar os bispos. Bispo por C5, cavalo por C5 e segue com dama D4, né? Aqui, ao que parece, Hans Niemann tá interessado aqui em algumas trocas, já fez algumas trocas de peças e já propõe uma troca aqui caso o Jeffrey Chong retire o cavalo, né? A partida seguiu aqui com F6, é isso que os jogadores de francesa fazem. Em alguma hora eles vão jogar F6 e atacar o peão central. Aqui bispo em E2, F por E5, F por E5, vai ficar com o rei aqui, uma parede aqui, não pode fazer o roque por enquanto. Bispo D7 foi jogado, o cavalo está atacado e o cavalo ganha. A bonita casa de D6 aqui. E a dama lá em D4 não somente estava querendo trocar peça, como também estava protegendo lá em B2, né? A partida seguiu com o bispo em A4, pressão agora em C2, aqui simplesmente B3. Tira o bispo daí, o bispo volta lá para E8 e agora B4, olha que interessante, atacando o cavalo. O cavalo vem para E4 e o Hans Niemann parece que estava mesmo interessado aqui no empate, né? Porque ele já conseguiu agora a dama por B6. A por B6 não significa que essa partida vai empatar, mas significa que ele tá querendo trocar as peças. Aqui é o que parece o Hans Niemann, cavalo por E4 e D por E4. Agora, nem sempre quem quer trocar tudo quer empatar. Às vezes você quer trocar tudo para ir um finalzinho um pouquinho melhor, a estrutura de peão, né? Vamos ver como é que tá. Então aqui pode ser essa estratégia também aqui do Hans Niemann. A partida seguiu agora com bispo C4, pressionando o peão aqui de E6. Rei H8 jogado pelo Jeffrey Chong e aqui
bispo por E6 capturando o peão. Hans Niemann, por enquanto, tem um peão a mais. Bispo em A4, paralisando os peões na ala da dama, pressionando o peão de C2. E aqui, grande roque, olha que legal, no lance 23, né? Você fazer um grande roque no lance 23 para proteger um peão é muito estiloso, né? Eu acho estiloso demais. A partida seguiu com E3 e agora a torre de H em F1. Aqui o melhor lance da posição, permitindo aqui o garfo, que não é um problema no momento, né? Por exemplo, aqui a partida seguiu com G6. Porque depois de um lance como um garfo, e esse lance parece, né, um lance desesperador, tá tendo torre por F8 e aqui torre E1. Né, e as brancas estão melhores. Calma, Rafa, torre F1, aqui não pode tomar o peão, tá cravado, pretas ganharam, se tomar faço dama. Calma, rei D2, bispo por C2, sim, é uma possibilidade, tentando desviar a defesa, mas aqui simplesmente torre por E2 e as brancas estão melhores. Atacando o bispo, protegendo o peão e um bispo bastante ativo, fora os problemas na fileira do fundo. Por isso a partida seguiu com G6 aqui pelo Jeffrey Chong. Hans Niemann agora nessa posição teria... tá num momento aqui muito especial da partida, porque ele tem uma vantagem, né? Ele tem aqui um peão a mais, as pretas têm peões dobrados, a posição do Hans Niemann aqui realmente é muito boa, e aqui os computadores apontam uma possível continuação aqui com torre por F8. Por exemplo, torre por F8, qual que é o problema das brancas agora? A pressão em C2, né? A pressão aqui com a torre chegando em F2. O que fazer numa situação como essa? Olha uma casa mágica para o bispo. E como é que o bispo faz para chegar nessa casa? Por que essa casa é mágica, né? Essa casa estaria protegendo aqui as duas casas aqui de G2 e de C2, né? E como é que faz para chegar lá? Via D5, né? Via D5, torre F2, bispo E4, e o bispo deu conta de proteger aqui a torre, né? Avançar o peão aqui não faria nenhum sentido, simplesmente torre E1, e se torre F1 já vimos que rei D2 seguraria a posição. Então uma possível continuação aqui seria bispo C6, tentando eliminar o defensor do peão. Mas aqui as brancas têm um final melhor. Olha só que bonitinho. Bispo toma, peão toma, e aqui torre 1 com a seguinte ideia. Deixando as pretas fazerem a limpa, porque a torre vai tomar e o peão vai disparar, né? Então aqui, por exemplo, poderia seguir com torre toma, e aqui não torre por H2, que perderia no ato, o rei não consegue chegar para defender o peão, mas sim... poderia seguir aqui com rei G8, né? Aqui quase forçado, rei G8, rei G7 aqui são lances praticamente forçados para tentar segurar o peão, né? E aqui poderia seguir com H3 protegendo o peão e as brancas têm um final melhor. Por quê? Aqui a torre está protegendo os dois peões importantes, a torre vai provavelmente ir atrás desses peões aqui, ó, vamos passar um pouquinho mais, ó, e as brancas acabam tendo... um final vencedor. Aqui é bonitinha essa continuação que jogar com A6, né? Essa posição é bem legal, que você joga um A7 e não tem jeito, né? Mesmo a torre não tem como voltar, e se ela der cheque você vem para B2, a torre não consegue mais defender, ninguém consegue defender a promoção do peão. Bonitinho esse estudo aqui, né? Mas mostra que realmente as brancas estariam completamente ganhas nesse final, tá? Esse final aqui ainda dá um trabalho para vencer de brancas, mas ele bem jogadinho, ele converte em vitória, tá? Então tinha um caminho da vitória aqui, nada simples, mas tinha. A partida seguiu com o bispo G4, evitando aqui o garfo. Na verdade aqui é curioso, o Hans Niemann começa a fazer uma formação defensiva aqui, lance 25, o tempo dele 6 minutos, pode ser uma pressão do tempo, aí ele começa a fazer uma formação defensiva. O plano do Niemann é o seguinte, bloquear o peão passado, colocar os peões nas casas escuras e tentar repetir lance. Vamos ver. Aqui a partida seguiu com torre de F em 8, torre D4, é um lance... bastante enigmático, que ele levou aqui 4 minutos para fazer, bem enigmático, porque o natural aqui nessa posição é você priorizar esse cara aqui, né? Então, não sei, jogar um torre de F em 1 seria bem natural, ou de repente partir para um contra-jogo, jogar com a torre na sétima e depois colocar outra torre aqui em E1 para paralisar E2, são algumas possibilidades, né? Torre D4 é um lance bem enigmático. A partida seguiu com torre por E5, bispo em E2, bloqueando o peão passado, rei G7 e aqui G3, colocando os peões nas casas escuras para combater o final contra esse bispo de casas claras. Bispo C6 foi jogado e olha só, não tá enxergando nada. Aqui rei B2 e agora B5. Hans Niemann segue com torre D3, esse lance sim é mais natural, né? Agora pressionando o peão, né? Então torre D4 seguido de torre D3, não deu muito para entender. A partida seguiu com torre de A em E8, torre C3 e agora a torre aqui em D8. Temos torre D3, repetindo a posição, torre de D em E8, torre C3 e aqui o Jeffrey Chong evita as repetições, faz o lance H5. Torre em D3, mais uma vez torre C8, torre C3, torre H8.
E aqui H4 colocando o peão mais uma vez numa casa escura. Torre C8, torre D3, torre de C8, torre D6. Parece que vai ter alguma ação, torre de 8 em E7. Fica difícil de progredir, a torre volta para casa de D4. Mais um lance misterioso aqui pela segunda vez esse lance misterioso aí do Hans Niemann, torre D4, né? Que aqui, não sei, de repente melhorar a posição do rei, né? Vamos pensar de forma aqui, até com auxílio de computador, né? E também usando o computador e pensando de uma maneira natural, né? Rei C3 aqui a gente fica imaginando, né? Ou de repente torre 1. Não, se bem que essa torre tá bem nessa coluna aberta, né? Acho que rei C3 seria bem natural aqui. Torre D4, meio que acho que a ideia dele é passar a vez, né? Aqui a partida seguiu com bispo E4, torre de F em D1, bispo C6, torre F1, voltando bispo E4 e depois de mais algumas repetições. Ambos os jogadores empatam aqui a partida. Uma partida interessante, onde o Hans Niemann jogou, né, de uma forma espetacular, conseguiu uma grande vantagem contra o Jeffrey Chong, mas depois a vantagem escorregou de suas mãos, né? E a gente tem aqui o relatório, então, do chess.com mostrando uma precisão altíssima para os dois jogadores. A gente percebe aqui no gráfico, né? A gente percebe aqui no gráfico que realmente, olha só, né? Numa outra escala aqui, o Hans Niemann teve uma vantagem aqui de quase 3 pontos, né? De quase 300 centipons aqui. Uma grande vantagem, mas deixou escorregar, né? E aqui pelo gráfico de forças, a linha azul é a linha do Hans Niemann. A gente vê que a linha azul sempre esteve acima da linha amarela, ou seja, o Hans Niemann sempre jogando acima da qualidade do Jeffrey Chong, mas de um momento em diante a qualidade dos lances do Hans Niemann caiu. O Jeffrey Chong manteve a qualidade lá em cima e conseguiu, portanto, igualar a partida aí, e tivemos aí esse empate. O campeonato norte-americano tá pegando fogo, a gente tem aqui agora, olha só, vamos trazer aqui a classificação. Hans Niemann na primeira colocação por enquanto com 1,5 ponto, Jeffrey Chong também com 1,5 ponto, Samuel Sevian 1,5 ponto, e tá rolando a terceira rodada, hein, tá rolando a terceira rodada, e a gente vai atualizando vocês aí do andamento das próximas partidas do Campeonato Norte-Americano 2022. Tá bom, galera? É isso, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!